Glória a Deus. Pai do Senhor, bom dia. Bom dia. Amém. Na verdade, a paz ou bom dia? Qual dos dois é melhor? Os dois. Glória a Deus. A paz do Senhor também para você aí na live, aí que vai participar. Deus abençoe seu dia, tá? Mais de si, mais uma oportunidade. Assim como Jesus, ele o que ele mais fez quando ele estava na missão dele na Terra, foi ensinar. E o ensinamento, irmão, ele traz conhecimento. Só que diante do conhecimento, a gente pode tomar uma escolha na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que essa ignorância que ele fala é da pessoa não conhecer a verdade. Só que também pessoas que têm oportunidade para conhecer a verdade e não querem, ela está negligenciando a lei de Deus. Ela está preferindo viver a maneira que ela quer, como quer, do jeito que quer. Está dentro da igreja, mas quer viver do jeito que quer. Está dentro de uma casa de operação evangélica, está querendo viver do jeito que quer. Está entendendo? Vai para a igreja, em casa, não tem os princípios bíblicos. Vive um casamento, uma vida familiar do jeito que quer. E assim, é por isso que a Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Porque justamente o conhecimento é para mostrar para nós onde nós estamos errando. É por isso que Jesus ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus ele já está aí definindo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade. E muitas das vezes nós queremos viver uma mentira, achando que vai dar certo, tá entendendo? Jesus ele vai dizer assim, ó, sim, sim, não, não. O que procede disso, ou o que passar disso, é obra de quem? Do maluco. Do maluco. Eu estou dando uma introdução aqui para vocês entenderem. Eu recebi um rapaz aqui há alguns anos atrás, e esse rapaz ele veio, vou usar a expressão dos paulistas, veio meter um louco na casa. Meter um louco como, pastor? Que passou pelo presídio, que foi isso, que fez rebelião, que foi aquilo, aquela coisa. E assim, eu percebi que aquele camarada, ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado. O lugar que era para ele era para uma biqueira, ou voltar para o presídio, ou para uma cadeia, ou lá para os irmãos. Porque a pessoa, quando entra num lugar desse aqui, ele tem o quê? Que ter nojo daquilo que ele foi, era. E o pior de tudo, irmão, a mentira diz que era uma coisa que não era. O pior de tudo é isso. Tá entendendo que fala o que não é? Diz que tem o que não tem. Tá entendendo? A gente entra no canto para não é para transformar. Eu tenho nojo do que eu fiz, irmão. Eu não tenho prazer de dizer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu não tenho prazer. Ó, eu tenho tatuagem, irmão. Vocês nem veem que eu tenho tatuagem. Eu não tenho prazer de mostrar minhas tatuagens. Não tenho. Eu tentei uma vez tirar, piniquei minhas tatuagens tudinha, tá aqui tanto que eu enfraqueci. Tem uma que tá no braço, não dá nem para perceber. Piniquei ela tudinha com agulha. Depois coloquei carne fresca para puxar a tinta. Tá aqui, ó. Tá do braço aqui. Eu não tenho prazer da velha natureza. Tem gente que dentro da casa de infração, tem isso, tem aquilo, e é um lascado. Não tem nada. Aí eu disse pro cara, você tá no lugar errado, irmão.
Você quer intimidar as pessoas aqui? Você não tem nada. Se tivesse, você não estava aqui, não. Eu disse assim, principalmente Noia, cara. O Noia ele queima o carro dele na biqueira. O Noia, ele queima a casa dele na biqueira. O Noia, ele queima o celular dele na biqueira. E tu vem dar uma de louco aqui, você encontrou a pessoa errada em um lugar errado. Aqui é lugar de transformar. São. Não de eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei aquilo. E principalmente se eu souber que o cara é vaga social, se ele tem as coisas, ele vai começar a pagar aqui. Aí eu disse, não, sai fora, botei o cara para ir embora, irmão. Porque eu vi que não tinha tratamento para ele. Numa conversa eu vi que não tinha tratamento para ele. Aqui não. Eu peguei e mandei ele sair fora. Você está entendendo? Tem pessoas que querem intimidar. E nós vamos ver, irmão, aqui, ó. Eu vou trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem muito forte. Que o diabo, ele trabalha a mente. Fazendo a pessoa ser uma coisa que ela não é, ter o que ela não tem. E tem uma passagem na Bíblia que diz que a nossa vida tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu invento para as pessoas terem o que eu não tenho, é o diabo que está me usando. É o diabo, se você disser, Leonardo, eu tenho isso, tenho aquilo, você não tem nada, é o diabo que está me usando. Por quê? Porque você está encaixado naquela passagem. Se sim ou não, o que procede disso é o quê? Do maligno. E nós não precisamos sair daqui para pecar, não, irmão. A nossa mente aqui, ela vive no pecado se nós não tiver cuidado. Orando, jejuando, fazendo campanha e a mente do diabo. Não a mente de Deus. É por isso que essa casa, irmão, ela não é tão cheia. Por quê? Porque muitos procuram casa de reparação para engorda, para enganar a família, para tirar umas férias. Só que quando se depara aqui, irmão, se depara com essas realidades aqui, ó. Ou se conserta, ou como a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 7. Aqueles que usam de engano não permanecerá na congregação do justo. E aqueles que continuam mentindo não permanecerá na minha presença. Ou seja, se a gente quer mudar, um bom entendedor pegou aí que a mudança ela começa onde? Na mente. Não é não, filho? O filho pródigo, Marcelo, ele mudou aonde? Ele mudou no mundão. Isso, ele estava lá. Aí, olha só, eu perdi o direito de ser filho, aquele belo café da manhã na fazenda do meu pai, ser chamado filho do fazendeiro, só eu e meu irmão, a herança é minha e dele, sou uma pessoa rica, a oportunidade de ser patrão, não de ser nóia, mas eu peguei achando que eu colocava o dinheiro no bolso e eu sair, eu vou me dar bem. Só que eu peguei do suor do meu pai e entreguei para a meretriz. Peguei do suor do meu pai e entreguei para a biqueira. Peguei do suor do meu pai e entreguei, tá entendendo? Na Praça do Corote. Como é que eu vou me dar bem? Eu tiro de quem trabalha, de quem sou, de quem acorda de madrugada, de quem administra para me dar um nome, uma vida, e eu saio e eu desperdiço. Por isso que o nome pródigo significa aquele que desperdiça os seus bens. É igual aqui, irmão. As pessoas têm oportunidade. Passam 6 meses, 1 mês, 2 meses, sei lá o tempo aqui, tá entendendo? Conquistando. Aí quando sai daqui, por ser filho pródigo. Que é filho pródigo? Aquele que desperdiça os seus bens com o pecado. Ou seja, não sabe administrar. Enquanto estava na casa do pai,
Estava tudo lá direitinho. Quando saiu da casa do pai, pensando em saber administrar, entregou tudo no puteiro, na biqueira. Conselho de casa de reparação é assim, acha que eu estou bem, estou bombando, estou juntando dinheiro. Mas por quê? Porque tem alguém que está controlando ele. Mas quando ele sai, se torna o quê? O pródigo. Aí precisa voltar para poder ter uma pessoa para controlar ele de novo. Começa a se levantar. Quando sai, entrega tudinho de novo para o capeta. Por quê? Porque não aprendeu a administrar. Precisa que alguém administre. Se nós não abrir a nossa mente para a palavra de Deus entrar, tá entendendo? Vai ser difícil. Nós vamos ficar batendo cabeça igual o filho pródigo. Na casa do pai, ou seja, na casa de Deus ajuda, mas quando sai, vai para a meretriz, para o puteiro, para a biqueira, para a praça do corote, para o pecado. E quando volta igual o filho pródigo, sem nada, sujo, fedorento. Tá entendendo? Por quê? Por causa da onde? Onde é que tá o maior problema? Alguém pegou aí? É o tema de hoje. A mente. A mente. A mente mente. A mente mente. Tem um celular, tem um relógio, eu estou com dinheiro, eu estou bem. Mas não aprendeu a administrar o celular que tem, o relógio que tem, o dinheiro que tem, o carro que tem. Está entendendo? Não aprendeu a administrar nada. E o diabo está só dizendo, ó, os irmãos estão lá esperando lá, meu, teu carro, vai lá. Ó, os irmãos estão esperando lá, teu celular, vai lá. Os irmãos estão esperando lá, teu relógio, vai lá. Quantos saíram daqui com o celular, com o relógio? Quantos voltaram aqui sem nada? Irmão, o lugar mais fácil da gente se enganar a mente é numa casa de recuperação, irmão. O chá de Jacobão. Já tá bom, né? É. Você já passou por isso, né? Você tem experiência. O chá Jacobão. Você tem experiência. Batalha na mente. Irmão, quem vos fala aqui tem 26 anos na fé. Eu sou ex-usuário de droga também. Eu sei o que é, irmão, uma mente enganosa. Eu sei o que é a pessoa passar um dia sem usar droga e já forma um paraíso na mente. Eu sei o que é isso. Eu tenho experiência. Antes de eu trazer qualquer ensinamento para vocês, irmão, eu passo 1 hora de joelho no chão, pedindo a direção de Deus, eu ser movido pelo Espírito Santo. Eu não venho para cá para me engrandecer. Irmão, para mim é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. Antes de eu trazer o ensinamento, eu passo 1 hora de joelho no chão. Todo dia. Eu tenho 26 anos na fé. Tá? Eu acho interessante que muitos dizem assim, generalizam. Todos os pastores ladrão, todos os pastores usam casa de recuperação para isso. E vem passar aqui, irmão, uma semana comigo. Aí você aproveita, que você passar a semana aqui comigo, aí você já aproveita e deixa entrar no teu coração a misericórdia para você pagar o aluguel que vai se vencer amanhã, que é 20, e eu não tenho ainda o dinheiro. Eu estou com a conta de energia e a conta de água atrasada. Aí você aproveita e já paga também. Ah, mas está atrasado porque o senhor está roubando. Tá bom. A maioria das vagas são social. Falar é fácil, viver, né? Porque tem muita gente que se engana na mente, tem muita gente que acha que todo mundo é igual. Que essa palavra de hoje passa a servir até para você ainda live. Pode servir até para você. O Marcelo ele vai ler para nós Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Amém. A paz do Senhor para todos novamente aqui, né? Amém. Na live também, né? Que Deus venha abençoar a todos e nós venhamos ter um dia debaixo da graça do Senhor. Tá bom? Amém. Diz assim a palavra de Deus: a tentação e a queda. Capítulo 3, versículo 1 até o 6.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocarás, para que não morrerás. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerás, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém, obrigado. Irmão, onde é que Eva e Adão, ou seja, Adão e Eva estavam aqui? No jardim do Éden. E o jardim do Éden ele é o quê? Paraíso. Paraíso. E esse jardim aqui, quem foi que formou? Quem foi que criou ele? Deus. Deus. Irmão, segundo alguns teólogos, trazendo algumas passagens aqui para o original, fala que o significado de Éden, está entendendo? De Éden é uma porta, é uma porta no jardim para o paraíso. É uma porta no jardim para o paraíso. Ou seja, para o céu. Eles estavam diante da porta e nunca conseguiram entrar. Pegando esse encaixe aí. Eles estavam diante da porta e nunca conseguiram entrar. Aí, eu meditando nisso, eu fui lá para Mateus 7:21. Os caras passam o tempo todo dentro de uma igreja, dentro de uma casa de recuperação, falando de Jesus, curando, colocando os enfermos, curando, manifestando o poder de Deus, e não conseguiram entrar na porta. Não conseguiram entrar na porta, irmão. Muitas das vezes conseguimos até ir para a igreja, conseguimos até procurar casa de recuperação evangélica. Mas muitas das vezes está difícil de entrar nessa porta. É como se aqui fosse um exemplo aqui, o jardim do Éden. E estamos diante da porta e não conseguimos entrar. A igreja, o jardim do Éden. Estamos diante da porta e não conseguimos entrar. Estamos de frente e nós não podemos entrar. Por causa de quê? Nós mesmos. Olha só, irmão. Quem é aqui que estava conversando aqui com Eva? A serpente. A serpente. Quem é que o diabo usa, irmão, para conversar com Eva? Uma amiga. A serpente era amiga da Eva, irmão. Conversava com ela. Ó, a serpente aqui conversava. A serpente aqui não rastejava. E a serpente era amiga da Eva. Ó, e deixa bem claro aqui nessa tradução. A cobra era o animal mais esperto que o seu Deus havia feito. Mais esperto. Sabe o que Deus vai usar para atrapalhar a tua mente? É a pessoa mais esperta que tem aqui dentro. Sabe o que o diabo vai usar? Tá entendendo? Para atrapalhar o teu tratamento? É a pessoa mais esperta que tem aqui dentro. O diabo sabe como trabalhar, Leonardo auxiliar. O diabo ele não vai pegar o bobinho.
O diabo ele não vai pegar o calão, o calado. O diabo vai pegar aquele que é o mais esperto. De todos os animais aqui, Leonardo, quem foi que o diabo usou aqui? A serpente. E a Bíblia diz que a serpente era o animal mais esperto. Irmão, pode prestar atenção, irmão. Irmão, rebelião. Quem que forma rebelião? Rebelião. É o que sabe de tudo, é o que é mais esperto, tá entendendo? É o que conhece tudo. Por isso que eu tenho o maior cuidado daqueles internos que chegam aqui, é esperto em tudo. E não é esperto para deixar de usar droga. E não é esperto para cuidar da sua família. E não é esperto para poder trabalhar todo dia honestamente. Mas quando chega em casa de operação, chega dentro da igreja, é o mais esperto que todo mundo. Cuidado. O diabo não vai usar o burro. Aí olha só, irmão. O diabo ele vai conversar com a serpente. O diabo ele vai na pessoa da serpente, vou colocar assim, tá? Na pessoa da serpente. Vai conversar com Eva. Irmão, se você for ver a conversa dele com Eva, é uma conversa dentro da Bíblia. Sim ou não? Sim. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que a serpente está conversando com Eva dentro da Bíblia, irmão. Vamos pôr uma comparação lá em Mateus capítulo 4. O Satanás vai conversar com Jesus usando o Salmo 91, irmão. Dentro da Bíblia. Só que o diabo aqui, irmão, ele força a Eva alguma coisa? Não. Ele vai só colocar confusão na mente de Eva. Ele vai confundir a mente de Eva. Como é, Eva? Deus disse o quê? No momento que você comer aquela fruta ali, você vai morrer. Tem certeza. Deus disse que vocês vão morrer. Tem alguma coisa nesse copo aqui? Não tem esse copo aqui, não. É água, né? É água, né? Não, água. Amém. Faz conta que essa água aqui é um copo de cachaça. Olha, irmão, tomou aí. Agora sou crente. Ixi, irmão, tem muito pastor aí que bebe. Não dá nada, não. Não dá nada, não, né? Ah, meu, tá vacilando, meu. Tem muito gente pregando aí, tá entendendo? E tá na biqueira. Ah, tem muito crente que vem aqui, tá na biqueira. Não dá nada, não, irmão. Toma um golinho aí. Não, mas a Bíblia diz que é pecado. Vixe, pecado, não tem muito pastor roubando aí. E então aí Vivinho da Silva. Olha para um lado, para o outro, não tem ninguém. Tomou aí um copo de cachaça todinho. Tá entendendo? Rapaz, não é mesmo que eu tô vivo, mas nem morri. Também arrepio. Você gostava de cachaça aí fora? Deus me livre, pai. Se eu tomar cachaça, vou tomar qual pior? Pior, álcool de cu. Álcool de cu. É. É forte mesmo. A gente acha graça assim, irmão. A gente acha graça, mas é sério, né? É sério. Tive um rapaz aqui que passou 9 meses aqui comigo. Hoje ele é o grande assédio deles. Tá entendendo? Esse eu posso citar o nome dele, que serve como testemunho. Ele bebia álcool de posto, né? Tomava gelado. Hã? Tomava gelado, tomava também, né? Então. Uma vez o Abílio Santana, irmão, o carro dele deu prego. O carro dele, aquele carro antigão no álcool. Tá entendendo? Ele parou numa cidade aí, do interior,
Não tinha posto, e faltou combustível. O que foi que ele fez? Ele foi no boteco e isso ele deu testemunho, né? Você escutou? Pois é, aquelas, antigamente era aquela cachaça branca, né? Branca mesmo, pura álcool. Isso, ele comprou as garrafas tudinho, botou no tanque do carro dele e se mandou. Agora veio. Porque não estava por dentro do carro, não abria a porta. O carro passava muita prova. Só tinha R$2 no bolso, não tinha dinheiro para comprar o corote, era R$3,50 o corote. Mas tinha R$2 no bolso para lá e até me conhecia. E aí era com o carro. Chegou para R$3. Igual tivesse queimando assim. Cada um tem uma história, irmão. Cada um tem uma história. Que essa nossa história sirva de história de superação. Tá? Tem um profeta que diz assim: hoje eu trago à memória aquilo que me edifica. Então, assim, nós estamos diante de uma sala de aula, estamos diante do ensinamento. Às vezes nós damos testemunho de algumas coisas da gente, mas que nós vamos trazer à memória aquilo que nos edifica. Né? Aí veja bem, eu dei aqui esse exemplo aqui da cachaça. Nem morri. Mas, irmão, o pecado que fala que é o pecado que afasta a pessoa da presença de Deus. Irmão, ó, você se lembra quando Jesus diz assim, ó, na cruz do Calvário: Pai, por que me desabandonaste? Por que me abandonaste? Irmão, Jesus, quando ele estava no Jardim das Oliveiras, que a angústia dele era tão grande, irmão, ele não estava ali por causa, né, porque o que ele ia passar, não, porque ele sabia, irmão. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, escrito de mim está no rolo do teu livro, vim ao mundo para fazer, não me matou. Jesus sabia tudo que ele ia passar, irmão. A maior angústia de Jesus, irmão, no Jardim do Éden, era que ele ia ficar sem a presença de Deus, sem a presença do Pai. Irmão, quem conhece Deus, não troca essa presença pelo pino, pelo cigarro, pela droga, pela prostituição. A gente achamos que conhecemos Deus, e a gente vai ver que a gente não conhece Deus quando nós trocamos Deus, irmão, pelo pecado. Porque a angústia de Jesus naquele Jardim do Éden, no Jardim das Oliveiras, é onde ele dá um brado lá na cruz: Pai, por que me desamparaste? Ali foi a maior dor dele. E aí demonstra o que separa, irmão, o homem de Deus. Foi na hora que todo o pecado da humanidade agora estava sobre ele. Pastor, quando a pessoa conhece verdadeiramente a presença de Deus, com a presença de Deus, batizada no Espírito Santo, eu dou tipo um testemunho, pastor. Minha mãe e dos meus filhos, pastor, ela foi para a cadeia junto. Chegou lá dentro, a irmã dela evangelizou ela, estava com caroço de maconha, 50 gramas de maconha dentro da cadeia. Estava cadeia de Pinheiros. Ela pegou e falou assim: Deus existe mesmo? Eu quero ver se Deus existe mesmo. Pegou uma maconha e jogou dentro da privada. Ela falou que saiu todas as mulheradas do convívio, foi para a galeria, coisa que não acontecia. Ela ficou lá dentro ela clamou a Deus. Deus entrou dentro dela, foi batizada no Espírito Santo, até me arrepia, pastor. E hoje em dia ela é uma obreira lá da igreja, pastor. E nunca mais voltou para o mundão, pastor. Nunca mais. E ela falou para mim: mas você tem que ter um encontro verdadeiramente com Deus. Porque no dia que você tiver, você nunca mais vai querer cocaína, vai querer as coisas imundas e sujas dessa terra. Porque eu sou exemplo para você. Ó, e o que é interessante da mulher dele, sabe o que é? Eu digo porque eu sei um pouco da história do Marcelo. Sabe o que é interessante? O Marcelo vai conversar com ela, qualquer coisa. Ela vai se aconselhar com o pastor dela. É uma confiança, uma credibilidade que ela tem no pastor dela. Ela fala com o pastor. Tá entendendo? E muitos livramentos Deus deu.
Tá entendendo? Porque ela vai se aconselhar com o pastor e o pastor aconselhar ela sério. Não se deixa levar porque é marido, porque passou um tempo na casa de recuperação e tal. Eu saio para jantar com ela, né? E ela tá. Falou que casou com Jesus, nunca mais arrumou ninguém, né, pastor? Ela é uma mulher que assim, sim ou não. E eu levo para jantar e tal, converso com ela. Quando eu vou dar um beijinho nela, ela fala: não, meu, não é assim não, meu. Peraí. Não é porque nós temos 2 filhos, não é assim não, meu. Você tá entendendo? Você faz a tua parte, conversa com o meu pastor e aí adiante nós vamos. Mas aí, né? O encontro verdadeiramente que eu não tive com Deus, até hoje, eu sou sincero para falar isso, pastor, só empolgação, você está entendendo? É por isso que eu estou cada dia querendo a presença do Senhor, e aí eu volto para o mundão, aí não. Eu boto tudo a perder. Não é no nome de egoísta. Ele estava quase conseguindo, né, Marcelo? Eu não dá foto para você, como que o senhor é meu pastor? Eu ia pro cinema com ela, ia almoçar com ela. Eu tenho o meu exemplo dela que eu falo tudo pro senhor. Né? Aí, quando estava bem pertinho, aí, mas deixa pra lá. Mas vai dar serve certo, como exemplo. vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Tá entendendo? Serve como exemplo. Então tá vendo aí, irmão? Tá entendendo? A gente está no pecado, está na igreja, está jejuando, está orando, a gente acha que tem a presença de Deus e não tem. Porque o pecado nos afasta de Deus. Não afasta da igreja, não afasta da casa de recuperação. Tá entendendo? Mas, irmão, o que adianta estar dentro da casa de recuperação sem a presença de Deus, irmão? O que adianta estar dentro de uma igreja sem a presença de Deus? Nós podemos aproveitar esse momento aqui dentro para quê? Para buscar a presença de Deus. Está dentro de uma igreja para buscar a presença de Deus. Ah, esse culto aqui eu não gostei não. O culto é para você, é para Deus, irmão. O problema está em você. Você quer colocar um sacrifício morto diante do altar de Deus. Ah, o pastor pregou hoje, está entendendo? Falou demais. Ah, o louvor não presta. Irmão, o culto é para você ou você foi lá para dar o culto para Deus? Eu acho invocado as pessoas que falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal. E você foi fazer o que lá então? Você foi reparar a vida dos outros? Você é fofoqueiro? Você é fofoqueiro para reparar a vida dos outros? É para a igreja? Ah, então você, já sei, você é aquele 00007 do diabo. Não é de Deus, é do diabo. Eu vou lá só para reparar, para sair falando mal do pastor, da igreja, do papa. Só eu que sou bonzinho. Tá entendendo, irmão? Como é que a gente vai se converter desse jeito? Não vai se converter. Só que o diabo trabalha na mente dizendo que nós é certo, onde nós chegamos nós é o esperto, nós é o bichão, e a vida da gente é uma vida, vou usar essa expressão cearense, tá, gente? É uma vida lascada. Eu nunca melhoro, nunca me erro, tá entendendo? Nunca dá certo nada pra mim, mas a minha mente, ela é uma mente controlada pelo diabo. Eu tenho tudo, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas olham e dizem assim: meu Deus do céu, mas isso acaba tivesse. Mas isso acaba fosse tudo isso que ele fala. É por isso que tem uma passagem que Tiago dizia assim, ó: seja de tarde no falar, e pronto. Eu aprendi com a Bíblia, irmão, isso aí. Quanto mais eu falo, mais eu me... Sabe aquelas pessoas que não tem o que falar? Aí tá na rodinha, ou chega, tá entendendo? Aí começa a falar besteira, começa a falar... Ele não tem o que falar, ele sabe ficar calado, não, mas ele quer falar, ele quer chamar atenção, ele quer aparecer. Aí começa a se... E o pior, sabe o que é? Quando você vai conhecer a vida realmente dessa pessoa, aí você diz assim: caraca, que caramba. Em outras palavras, né? Sem futuro, né? Sim. Já peguei muitos assim aqui, né? Preste atenção aqui, irmão. Por favor. Foi no campo de batalha da mente que Satanás derrotou Adão e Eva. Você conhece as estratégias que o diabo usa até hoje para manter o ser humano preso a uma vida de derrota? Irmão, infelizmente eu tenho que falar. Quantas pessoas dentro da igreja estão vivendo uma vida de derrota?
Você olha para a vida da pessoa e você diz assim, poxa, é crente mesmo. Você vai na casa da pessoa, irmão. Você não vê espiritualidade, você não vê princípio bíblico. É uma vida derrotada, irmão. Irmão, a gente passar por dificuldade, já está dizendo passar e não viver ela. Se eu vivo ela, já tem alguma coisa errada. Passar, todo mundo passa. Lá no Salmo, se eu não me engano, 37 ou 34, vai dizer assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas eu alivio. De toda ele livra. Quantas dificuldades eu já passei nessa casa, irmão? Quantos apertos eu já passei? Passar é uma coisa, serve para o meu amadurecimento, para me fazer um homem prudente, para aumentar a minha fé. Mas depende do aperto que eu estou passando. Tem problemas que é necessário eu passar para orar mais, jejuar mais. E tem problemas que é o que atrai. Então, a passagem diz assim, do que o homem se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados. Nós temos que entender o que é provação de Deus. Temos que entender o que é o agir do diabo. E temos que entender, está entendendo, as lutas que nós passamos, porque nós mesmos atraímos elas. Então nós temos que entender essas três coisas. A gente diz assim, o diabo. A gente atribui tudo ao diabo, mas você conhece a ação do diabo? Não. Então por que você está dizendo que é o diabo? Muitas das vezes é você, irmão. Está entendendo? Foi o diabo que pega na mão, vou usar você aqui como exemplo, tá bom? É o diabo que pega aqui na sua mão aqui para tirar da casa e te levar lá para a biqueira? Não. Hã? Não. Então por que depois você pega e você diz que é o diabo? Um exemplo, né? Por quê? Porque você não conhece a ação do diabo. Aí o diabo é a gente dá força, dá poder ao diabo. Titula o diabo. E o diabo vai dizer... Quem que sabe da história do boi que... Só abriu a porteira lá? Que abriu a porteira. Pode pegar sua água, filho. Pode pegar sua água. Tá entendendo? Os dois vizinhos saem para trabalhar... Aí o diabo vai, abre a porteira. Aí os gados do outro saem, entram no outro campo, aí acaba com tudo. Aí quando o cara chega, tá entendendo? Vai atrás de questão, mata o vizinho e tal. Aí culpa o diabo. Aí o diabo diz assim, não foi eu que fui lá e matei o cara, não. Eu fui só abrir a porteira. Quer dizer, ele dá a bandeja e você... É por isso você que estende a mão, né? Por isso que a gente levanta da frente ao diabo, que não deixou que dá. Mas ele sabe o ponto fraco da gente. Sabe o ponto fraco da gente, foi falado ontem, né? Neemias levantou o muro, mas foi preciso tampar as brechas. Muro levantado não quer dizer nada. Tá entendendo? A questão não é o muro levantado, a questão é tampar as brechas. E tem um alicerce bom. Tem um alicerce bom, exatamente. Vamos lá, primeiro tópico. Observe aonde Satanás atacou. Observe onde Satanás atacou ela. Primeiro, ele teve acesso ao ambiente. Primeiro de tudo, Satanás ele teve acesso ao quê? Ao ambiente. Quando Deus coloca Adão no jardim, Deus diz algo para ele. Você vai cuidar e cultivar. Você vai cuidar e cultivar. Vamos lá. Deus me trouxe do Ceará para cá, para essa obra. Eu preciso cuidar e cultivar. Ou seja, dar fruto. Agora, eu estou preocupado só no trabalho. Eu estou preocupado só no campo. Eu não estou preocupado em cuidar. Quem está entrando, quem está falando, quem está agindo. Ou seja,
No campo tá tudo bem. Poxa, o pastor Juscelino trabalhando. O pastor Juscelino acorda às 5 horas da manhã. O pastor Juscelino é isso. O pastor Juscelino cozinha. O pastor Juscelino faz o pão. O pastor Juscelino não trabalha só correta, né? Mas aí o diabo está fazendo o que quer aqui dentro. Por quê? Porque eu estou preocupado só no trabalho. Eu não estou preocupado em cuidar. Adão vacilou nisso aí. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, nós vacilamos nisso aí. Saiu para trabalhar de manhã e volta de tarde. Espiritual. E muitas das vezes o diabo fala com a mulher. Aí você chega e está lá a mulher com a mente diferente. Diferente, você não percebe que é o diabo. Aí não tem estrutura para cuidar. Aí a mulher começa a falar, começa isso, começa aquilo. Aí começa a jogar as coisas na casa da mulher, que trabalha aqui sou eu, passo o dia trabalhando sou eu, tá faltando o quê? Mulher, eu boto tudo dentro de casa, não sei o quê, não sei o quê. E não aguenta e não percebe que é o diabo, não quer dizer que a mulher tá com o diabo. É que o diabo, tá entendendo? Tá colocando seta na mente dela. O Salmo 91 fala. Aí nós, homens, só trabalha e não está preocupado em cuidar, não tem aquela estrutura espiritual. Muitos desses, e não estou falando do mundo não, estou falando de dentro da igreja. Vai para a biqueira. Vai para a cachaça. Em outras palavras, eu me dei para a cachaça, para a biqueira, ficar ouvindo essa mulher dentro de casa. Por quê? Porque não cuida. Foi o que aconteceu com Adão, Willa. Adão passava o dia no campo. Que hora era que Deus ia visitar eles? Você sabe a hora que Deus ia visitar eles? Não? A hora que terminava o expediente. 6 horas ele já estava em casa. Não, Leonardo? A hora que ele estava em casa. Por que Jesus não ia na hora do expediente? Eu quero já pegar uma brecha aqui para nós, tá bom? Por que os caras que estão na laboterapia, irmão, gostam de conversar tanto na laboterapia e não conversam na hora do descanso? Em vez de se deitar para descansar, chama o colega que gosta de conversar demais na hora da laboterapia. Vamos sentar aqui mais d'água, vamos conversar, não? A gente tem tanta coisa para conversar. Vamos aproveitar para conversar agora para não atrapalhar a laboterapia. Deus só ia conversar com eles quando terminava o expediente. Agora eu te pergunto, tua mente está sendo usada pelo diabo ou por Deus? Pelo diabo, irmão. Por Deus não é não, porque eu estou quebrando regra. Pega essa visão aí. Eu estou na casa de recuperação, estou bem. Bem de quê, irmão? Fazendo o que quer. Estou te dando princípios bíblicos. Deus ia conversar com o casal depois do expediente. Quando Deus coloca Adão lá, Deus coloca tarefa para Adão. E Deus não atrapalha Adão. Quem foi que foi atrapalhar Adão e Eva no jardim? Foi Deus ou foi Satanás? Cuidado para o Satanás não estar te atrapalhando aqui, irmão. Na laboterapia, no tratamento. Tá ligado no foco com Deus. Se for falar, fala com Deus mentalmente. Né? Porque Adão tinha que seguir regras, Marcelo. Adão tinha que seguir regras. Tá entendendo? Olha, Adão, você vai aqui cuidar e cultivar. Toda árvore aqui que dá fruto, pode comer do fruto dela, pode estourar o bucho, não pode comer até, tá entendendo? Estourar o bucho. Agora, tá vendo aquela árvore ali? Tô, Senhor. Meu, não vai comer não. Por que, Deus? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Beleza. Deus dá anestesia em Adão, Adão dorme, tirou a costela dele, forma mulher. Você acha que Deus foi passar tudo para a mulher o que passou para Adão? Não. Quem foi que foi passar para a mulher as regras? Adão. Adão foi passar as regras. Ó, mulher, isso aqui pode, isso não pode. Tá entendendo? Porque Deus trabalha assim, irmão. Quem era o responsável agora no jardim? Não era Adão? Então Adão tinha que passar as regras.
Quem é que passa as regras aqui? É os internos ou é o pastor? Mas parece que não é. E tem muita gente que só quer fazer o que quer. Então parece que é você que administra as regras aqui. Você está sendo usado por Deus ou por diabo? Deus, o diabo. O diabo, se tiver obedecendo as regras. Exatamente. Mas Satanás entrou lá para fazer o quê? Justamente para colocar confusão. Porque olha só, Satanás ele não foi em Adão. Satanás foi em Eva, porque Eva era instruída por Adão, não era instruída diretamente por Deus. Eu sabia que ele era um homem sábio, não tinha discernimento. Porque, irmão, qualquer coisa que Deus queria passar ia para Adão, não ia para Eva. Eva já era administrada por Adão, irmão. Se você aqui, irmão, fosse administrado, irmão, tá entendendo? Por outro interno que não seja o auxiliar levantado pela casa, irmão, você está dando ouvido aqui ao diabo. Principalmente porque é errado. Agora, quando chega um companheiro teu e diz assim, irmão, não faz isso não. Você está quebrando a regra da casa. Ele está sendo usado por Deus, irmão. Agora, quando você diz assim, vixe, já é 4 horas, vamos guardar as coisas. Mas a sirene não tocou. Quem diz isso para você estar sendo usado por diabo ou por Deus? Está vendo como você sabe, irmão? Mas vocês são espertos, irmão. Não tem nenhum idiotinho aqui. Todo mundo vacila aqui consciente. Todo mundo é aqui consciente. Aí se nós não obedecemos aqui, como é que eu vou obedecer no céu? Porque de lá o casal desobediente foi lançado fora. Aí eu quero entrar no céu desobediente, não tem vaga para mim. Vocês estão pegando aí a visão? Ou melhor aqui, irmão, não... Eu já era. Se o líder que eu vejo não consigo obedecer, como é que eu vou obedecer a um Deus que eu nunca vi? O segredo desse trabalho aqui, irmão, não é tu passar 6 meses aqui, não. Passar 6 meses aqui e voltar a usar droga, o que adiantou? O segredo aqui, irmão, é justamente isso, mudança de hábito. Transformação de vida. E você, sua vida só vai ser transformada se tu começar a obedecer. Fazer o que é? Certo. É igual o 10 mandamentos. Eu obedeço 9 mandamentos, mas eu tropeço nu, os outros 9 foi tudo por água abaixo. Eu obedeço algumas regras na casa, eu tropeço no outro, diante de Deus foi tudo por água abaixo. Então, observe aonde Satanás atacou. Primeiro, ele teve acesso ao ambiente. Segundo, ele usa quem está mais próximo. Que eu falei, deu uma introdução aqui. Tudo isso que eu vou falar aqui, na introdução, já deixei a mente de vocês bem trabalhada, já para vocês entenderem. Terceiro, ele ataca a mente. Ele foi atacar a mente de Eva. Olha só, versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus diz, ó, o infeliz vai usar o nome de Deus. Deus diz isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe o que ele quis dizer aqui? Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Deus quer estar sempre por cima de vocês. Deus quer estar sempre mandando em você. Para de ser besta. Vocês podendo ser igual a Deus, está entendendo? Vai ficar todo tempo Deus dizendo, faça isso, não faça isso. Vai para ali, não vai. Até que vocês vão querer viver assim. Você pensa que Satanás não trabalha a mente de um interno? Deus vai-se embora, vai ficar ouvindo aquele desaforo desse baixinho. Vai ficar aqui, tá entendendo, sendo mandado aqui pelo auxiliar que é interno também. O
Espírito Santo está revelando, tá, meu? Tipo, eu tô sentindo Deus nessa conversa, meu. Eu vou ficar aqui obedecendo aqui, tá entendendo? Um interno igual eu, só porque é auxiliar. Mas se eu disser que muitas das vezes Deus prova a gente nesses detalhes. Eu ver se você calma. Sem transformação de vida. Irmão, alguém sabe quem foi que tirou Adão e Eva do jardim? Alguém sabe a palavra certa? Quem tirou, eu já trouxe essa mensagem para cá. Quem tirou Adão e Eva do jardim? Desobediência. Você está dizendo que é desobediência? Domínio próprio? O que mais? Orgulho. E o que é orgulho? Vou te explicar. Deus deu uma ordem para eles, sim ou não? Era para eles obedecer, sim ou não? O que é que entra o orgulho? É quando eu deixo de obedecer o meu líder para obedecer eu mesmo. Casa de recuperação, ali as regras. Mas o que tem gente orgulhoso, não espera a sirene tocar. Tá entendendo? Você pode fazer uma coisa, o cara tá fazendo outra. É orgulho. E quando se entra o orgulho no coração da gente, o orgulho ele vai significar uma coisa. Irmão, ou seja, sabe por que eu não sigo regra? Por quê? Tá entendendo? Porque eu sou maior do que essas regras. O orgulho é isso aí. Quando eu não obedeço é porque eu sou maior do que aquela ordem. Por que um filho deixa de obedecer ao pai? Porque ele já se acha melhor do que o pai. Por que um empregado deixa de obedecer ao patrão? O patrão não sabe de nada, ele está lá no escritório, quem faz o quê? O que sabe é eu. Orgulho. O patrão está dizendo, não é para fazer assim, então faço. Mas ele está errado. Mas faça, irmão. O erro vai cair para ele. Mas não vou fazer, não, porque tenta. Meu filho, você está ali para pagar seu salário, irmão. Faça o que o patrão está dizendo, pronto, acabou. Mas eu sou orgulhoso, só quero fazer o que eu quero. Então, quando você se deparar com uma pessoa que você bota uma coisa para ela fazer e ela faz outra, que não obedece regra, pode olhar, uma pessoa dessa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa não tem como trabalhar ela. Por que Deus não ficou com Adão e Eva no jardim, mesmo eles tendo pecado? Por causa do orgulho. Como é que se vai trabalhar uma pessoa orgulhosa? Você manda ela fazer uma coisa, ela faz outra. Você todo dia bate na tecla a mesma coisa, e todo dia a mesma coisa, ela desobedece. Mente fechada. Mas eu estou na casa de recuperação porque eu preciso. Irmão, se você precisa, irmão, tira o orgulho de você. Tira o orgulho, porque senão, irmão, você vai sair daqui inchado. Achando que você está preparado, mas você passou o tempo que você passou na casa de recuperação, você passou, irmão, batendo cabeça. O diabo chega lá fora? O diabo não chega lá fora, não, irmão. O diabo já está usando a pessoa aqui dentro. É igual aqui Adão e Eva. Dentro do paraíso, irmão. Irmão, o diabo ele não entrou em Satanás. O diabo entrou em Satanás. O diabo não entrou em Judas Iscariote, não foi lá fora, não, irmão. Foi nascer com Jesus, irmão. O diabo não. Vou esperar lá fora. Tem pessoas que não dá nem tempo. Chega lá fora, o diabo já está usando aqui. Cheiro de Chico. Irmão. Observa onde Satanás atacou. Ele teve acesso ao ambiente, ele usa quem está mais próximo, ele toca a mente. Qual é o significado de mente, segundo o dicionário Caldas? Primeiro, fonte da atividade psíquica, intelectual. Espírito, intelecto. Segundo, capacidade de compreender e de criar. Imaginação. Muitas das vezes nós imaginamos uma coisa aqui dentro, que na verdade não é a realidade. Muitas das vezes, irmão, o inimigo está processando. Está entendendo? A questão da nossa mente, na questão de antecipar o nosso tratamento, achando que nós estamos
nós achamos que nós estamos bem. Principalmente, irmão, questão de santidade. Ela não é da noite para o dia. Vai se trabalhando na pessoa. Vamos lá. Paulo teve um encontro com Jesus em Atos capítulo 9. Sim ou não? Para quem conhece. Pronto. Mas Paulo foi preciso passar 14 anos, irmão, ausente. Quando Paulo foi chamado mesmo, lá em Atos capítulo 13, para o ministério, Paulo tinha uma experiência muito grande e uma vida de santidade já com Jesus. Aí eu acho interessante que tem interno que chega aqui, com um mês o cara já é mais santo que Paulo. Se o próprio Paulo que Deus disse assim, aí é um vaso escolhido, Ananias, vai lá, põe a mão na cabeça daquele feliz lá, que muito me deu trabalho perseguindo, tá entendendo, a igreja. Mas ele vai ser ele é um vaso escolhido. Agora ele vai ver o que é sofrer. Pelo meu nome. Ananias foi lá, botou a mão na cabeça dele, caiu as escamas, foi batizado com o Espírito Santo. Teve que fugir de lá pelo muro. E agora ele teve que passar 14 anos ausente. Atos capítulo 13 começa o ministério dele, enviado para o gentio. Começou ainda onde ele estava lá, antes de ir, começou a pregar, ensinar algumas coisas. Está muito gostosinho, tá entendendo? Olha, eu estou ensinando, o povo está ouvindo, estou pregando, o povo está ouvindo e tal, aquela coisa toda. Aí peraí ainda, Paulo. Ainda não chegou a hora, não. Você precisa passar por um processo. Você passar por um processo. Caso de infração, passar por um processo, irmão. Você precisa passar por um processo. Está pregando, está ensinando, tá isso, aquilo, está gostosinho, tá. Mas você não vive, então o que adianta? Você tem que primeiro viver. Bora pro deserto. 14 anos, bacana. Tá entendendo? 6 meses para poder a pessoa. Tá entendendo? 6 meses, pelo menos se limpar do sangue. O cara acha que é muito tempo. Imagine 14 anos. Hein? Imagine 13 anos igual o José no Egito. Hein? Imagine 40 anos Moisés no deserto. Hein? Deus preparando Moisés, 40 anos preparando José no Egito. 13 anos preparando Paulo, 14 anos. Aí nós chegamos na casa de recuperação, já é uma babá. Tá entendendo? Pega o telefone, eu tô bem, tá entendendo? Não, o diabo agora perdeu. É só ter como Anai agora na cara do diabo, tá entendendo? Aqui o diabo agora perdeu, tá entendendo? O diabo agora não. Meu filho, acaba exaltado, meu Deus. Acaba orgulhoso. Já vim, vai lá, dá uma dedadinha no empurrãozinho. Empurrãozinho, né? Encostadinho, né? O dedadinho é dele, né? Você é nordestino mesmo. Você é nordestino mesmo, linguajar, viu? Tô botando isso aí, não. Aí que... Rapaz, que hora falta 15. Amém? Não, mas eu terminei essa mensagem amanhã. Então é gostosinho. Deus está falando. Glória a Deus. Qual o significado? Qual o significado de mente segundo o dicionário Caldo? Nós entendemos que é fonte da atividade psíquica, intelectual, espírito, intelecto. Segundo, capacidade de compreender e de criar. Imaginação. Ou seja, a mente humana, na perspectiva bíblica, é o centro da vida espiritual, influenciando pensamentos, ações e o destino eterno. Olha aí, irmão. A mente humana, na perspectiva bíblica, é o centro da atividade espiritual, influenciando pensamentos, ações e o destino eterno. Ó, é por isso que tem uma passagem aqui, eu vou ler ela aqui nessa tradução,
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos é antes de 1º e 2 Coríntios. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo 2. Mas vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo... Você pode colocar Romanos capítulo 12, versículo 2. O foco é o 2. Agora você imagina, irmão, diante dessa leitura que fez aqui, o que nós precisamos trabalhar aqui, nós? A mente. Mente tanto que ela acredita na própria mentira. A própria mentira. A pessoa mente tanto que ela forma aquilo que ela não tem, e ela acredita que tem. Você está entendendo? Olha só, irmão. Deus tira o povo do Egito. Há uma promessa 400 anos atrás que ele faz para Abraão, que ia tirar o seu povo do Egito. Deus tira o povo do Egito para a terra prometida, só que precisava passar pelo deserto. Só que essa passagem pelo deserto duraria 40 dias. E a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que Deus levou o povo para o deserto para provar o coração dele. Porque lá no deserto ele estava clamando por quê? Por socorro. Deus envia o socorro através de Moisés. Só que aí, olha o que Deus faz. Deus leva para o deserto para provar o coração dele. Era para passar 40 dias, passa 40 anos. Mas o povo pediu socorro. Só que nessa caminhada o povo o quê? Não foi aprovado. Não foi aprovado. Irmão, quantos pedem socorro Deus traz para cá e quando daqui começa a murmurar, reclamar, falar mal, formar contenda. Ou seja, mas quer uma família restaurada, quer melhorar de vida. E Deus está dizendo assim, te coloquei ali para provar teu coração. Só 2 exemplos na terra prometida. Naquela geração, é? Você entendeu, irmão? Agora, veja bem. Mas por quê, irmão? Porque eles não conseguiram e daquela... E quem entrou na Terra Prometida, daquela geração foi de 20 anos para cima. Os velhos tudinho caíram. Mas você sabe quem foi que tirou Moisés do foco? O povo, isso, foi o povo. Foi o povo. Sabe por quê? Porque se lembra quando Moisés sobe, passa 40 dias, 40 noites no deserto, para pegar a lei, a placa, se lembra? E Deus disse assim, Moisés, estou escutando um voz de festa. Aí Moisés disse assim, é festa de quem venceu guerra. Moisés disse, não, é de quem está em pecado. Moisés desce. Quando Moisés desce, aí Moisés se irrita, vê um bezerro de ouro bem grandão e o povo lá gritando, é o nosso Deus que tirou do Egito, o nosso Deus tirou do Egito. Moisés quebra as pedras, fica irado e tal, aquela coisa vai santificar o povo lá pro outro e tal. Aí veja bem, Deus disse assim para Moisés, Moisés, vou arriscar todo esse povo do livro da vida. Ok? Deus disse para Moisés, vou riscar todo esse povo do livro da vida. Moisés entra na frente e diz assim, se tu riscar um deles, vai ter que riscar o meu também.
como é que vai ficar o teu nome? Tu tira o povo do Egito para matar no deserto? Se riscar o Deus, risca o meu também. Deus disse assim, tá bom, então santifica o povo. Quem quiser se libertar, vem para a direita, quem não quiser, vai para a esquerda. Pronto. Temos que não quiser, temos que quiser. Aí Deus disse assim, agora os que quiseram, podem eles pegar a espada e matar todos os outros. Vocês conheciam essa passagem? Moisés vai deixar o comando dele embaixo, né? Para substituir ele, para tentar ali em cima, né? É, só que aí já é outra história, já. Outra história. E aí, pastor? Seu país, se tivesse país. Arão também era um covarde. Arão também era um covarde. Arão ficou com medo do povo. Só que o foco que eu estou falando é isso aqui, ó. Aí olha só, a partir daí, irmão, a partir daí, Deus não chama mais o seu povo de o meu povo. Daí em diante, Deus agora diz assim, Moisés, o teu povo. O teu povo. Deus não chama Moisés, não chama mais o povo de o meu povo, Moisés. Daí em diante, Deus diz assim, o teu povo. E aquele povo que Moisés, está entendendo, foi ter dozinha, foi querer ter um coração maior que Deus, foi o povo que tirou Moisés. Ele fez ele perder o outro domínio. Ele não entrar na terra prometida. Tirou ele do outro domínio. O povo que ele tanto se deu para o povo, fez o povo irritar Moisés, ao ponto de Moisés pecar. Disciplina é disciplina, irmão. Em vez de ir lá e... Vamos lá, irmão. Eli tinha 2 filhos. Os filhos de Eli, irmão, pecavam dentro da casa de Deus. Trazia as meretrizes dentro da casa de Deus. Tá entendendo? Fazia o que era errado dentro da casa de Deus. Eli ia lá e dizia assim, meu filho não faça isso. Meu filho não faça isso. Meu filho não faça isso. O erro de Eli não foi disciplinar os filhos. No fim, eu acho que ele achava até bonito, né, pastor? É porque era filho. Irmão, você está errado. Aqui, eu te aconselho. Você faz de novo, eu te aconselho. Você faz de novo. Eu te aconselho, faz de novo. Agora chegou a hora de eu te disciplinar, irmão. Aí eu te disciplino, tá entendendo? Aí Deus vai dizer assim, para que eu te coloquei aí? Para que eu te coloquei? Tu falou, não resolveu, agora disciplina. Trabalho com disciplina. Agora, pastor, que eu falei pro senhor aquele dia, achei bonito o moleque aqui lá. Ele estava com a namorada e falou, se você não olhar para a minha religião, eu separo você. Ele preferiu separar dela e sair da presença de Deus, né? É. Verdade. Ou seja, olha só. Dá para falar um pouquinho aqui sobre o segundo tópico. Qual foi o primeiro erro que Eva cometeu? É uma pergunta. É uma pergunta do segundo tópico. Qual foi o primeiro erro que Eva cometeu? Foi o quê? Não entendi. Ter dado ouvido à Ter cobra. dado ouvido à cobra. Pastor, algo que ela fez de errado, sabe o que ela foi, pastor? Foi de falar certas coisas para a cobra. Falar certas coisas que ela não deveria falar para a cobra. Falar que não era para comer aquele fruto e tal. A cobra soube disso, aí o diabo usou a cobra para... Então você quer dizer, Marcelo, que nas conversas que a cobra tinha, ela começou a relatar que não devia falar. Que não devia falar. Tá bom. Faz sentido. Mas o certo mesmo aqui é o que o Fernando falou aí. Tá? Qual foi o primeiro erro que Eva cometeu? Foi ouvir a Satanás. Foi dar ouvido a Satanás. Qual o primeiro teu erro aqui, irmão? É tu não dar ouvido ao teu líder. E fazer o que tu quer. Já é o primeiro erro. Aí, ou o segundo erro, tu vem se justificar no teu erro. Ah, mas é porque eu achava que eu poderia fazer isso, eu achava que eu poderia entrar ali, eu achava que eu poderia... Não, você não pode achar nada, irmão. Você está dando a voz do teu ego. Ou seja, o erro de Eva foi ouvir a Satanás. Tá?
no juízo agora que Deus vai com eles, vai querer se justificar, irmão. Irmão, eu aprendi uma coisa, tá errado, irmão, se cala. Quanto mais tu falar, mais tu vai se prejudicar. Por quê? Porque é o primeiro sinal que tu não está arrependido, tu não reconhece o teu erro. Quem muito se justifica, ó, quem muito se justifica, tá entendendo? Ele não é, perdão, ele não reconhece que errou, tá entendendo? E qual foi a palavra que eu falei? E você não vê arrependimento dele ou dela. Olha só, Satanás, ele mentiu para Eva, cara. Ele contradiz a palavra de Deus. Irmão, você sabe de onde é que saem as maiores heresias? Da Bíblia. Da Bíblia. Está aqui, ó. Satanás usa a palavra de Deus para levar um casal a pecar. Foi tirado da palavra de Deus. Agora vamos lá, irmão. A palavra de Deus, ela é viva ou é morta? É viva. Hebreus 4:12 fala que ela é viva e eficaz. Aí como eu, uma pessoa, irmão, que não busca o lado espiritual, como é que eu vou entender a palavra de Deus? Ó, pega a visão. Eu quero ler a Bíblia de qualquer jeito, então eu vou entender ela de qualquer jeito. Romanos capítulo 2, versículo 8. O homem natural não consegue agradar a Deus. Aí, ou seja, a Bíblia era para alimentar meu espírito ou minha carne? O espírito. Então eu pela carne eu vou entender a Bíblia o quê? Vou entender a Bíblia natural. Então eu vou ter uma facilidade de entender errado. Discernimento vem de Deus. Porque é o único livro que você lê que o autor pode estar presente. E é ele que tira a sua dúvida e explica. É o único livro que você lê e o autor está presente, Marcelo. É o único livro. É o único livro que você pode ler, o autor está do seu lado e você perguntar a ele o que é isso aqui. E ele te explicar. Mas para isso você tem que buscar o quê? Comunhão, entender, ouvir a voz dele. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Eva sabia o que Deus lhe havia ordenado. Eva sabia o que, está entendendo? Deus tinha ordenado. Eva não era inocente. Irmão, ninguém peca aqui nessa casa inocente. Você sabe, principalmente os mais velhos, como é a regra aqui dentro. Só tô que as ovelhas conheceram a voz. Uma vez eu perguntei para o senhor que estava ouvindo voz, você não deu nome. Quem faz com a voz dele, você não vai se enganar. Você está aí comunhão, né? Aí comunhão, você vai saber que é a voz de Deus. Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Dá tempo. Eu vou ler aqui nessa tradução. Eu já falei um pouco dela aqui, mas eu vou ler a passagem para ficar melhor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Do versículo 1 ao 11. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz.
Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou-o no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. E aí? Nós vamos receber as propostas de Satanás ou vamos resistir a ele e no final nós vamos se deparar com a bênção de Deus. Só que o diabo ofereceu a Jesus. Vamos trazer para o dia de hoje o pino, a cachaça, o cigarro, a prostituição, as más conversações, a oportunidade de você se tornar um rebelioso. Ou seja, o diabo está oferecendo o reino dele para mim e para você. Só que assim, a gente diz que conhece a Bíblia, sim ou não? Só conhece a Bíblia para atacar os outros e não para resistir o diabo. Nós conhecemos a Bíblia só para falar para os outros. Mas nós não conhecemos a Bíblia para dizer assim: Satanás, está escrito. O que foi que Jesus fez? Está escrito. A mesma coisa que Satanás fez com Adão e Eva lá no paraíso, tentou fazer com Jesus no deserto. Que era o que era para Adão e Eva ter feito. Não, o meu Deus diz que é assim. Irmão, como é que uma criatura vai questionar o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus manda? Irmão, quem é você para questionar a minha liderança aqui? Quem é você para questionar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, que está errado, que está errado? Até você, irmão, que precisa se consertar. Usado, pastor. Errar até você aqui dentro, irmão. E de graças a Deus por ter te recebido. Quem é criatura para querer questionar com Deus? Quem é criatura para querer questionar com o Criador? Quem é a criatura para querer questionar, está todo errado questionar com a liderança? Mas quando eu tenho o maior respeito à minha liderança, irmão. Eu estou aqui abaixo de Deus por causa da minha liderança. Você está aqui, irmão, abaixo de Deus por causa de mim. Eu tenho o poder de te receber e te mandar embora na hora que eu quiser. Aí deixa de dar ouvido livre para dar ouvido a Satanás aqui dentro. Uma mente perturbada. Que muitas das vezes ainda está com a mente ainda de crack, mente ainda de cachaça, mente ainda de cigarro, mente ainda achando que Deus está falando. Ou nós, irmão, ter humildade. Ou nós chegar, irmão, nós não vamos melhorar. Por quê, irmão? Com a mente cauterizada pelo pecado. Tirar tudo você. Você está entendendo? Fica difícil. A nossa grande batalha aqui, irmão,
Ela está na mente. Judas Iscariote passou quantos anos com Jesus, para nós aqui finalizar na continuidade amanhã? Quantos anos Judas Iscariote passou com Jesus? 3 anos e meio. A mente de Judas Iscariote, irmão, nunca conseguiu compreender os ensinamentos de Deus. A mente dele era só o quê? Dinheiro. A mente dele era só materialismo. E o dinheiro matou ele. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, te damos graça e te louvamos na manhã deste dia. Por esse ensino, por essa palavra. Amanhã, Senhor, pela a tua vontade, darei ter o término desse ensino. Que nós possamos, Pai, abraçar cada palavra, cada ensino, porque aqui eu não estou falando de placa de igreja, da minha pessoa. Aqui eu estou trazendo contrafato no argumento da tua palavra. Que eu preciso ouvir, entender e colocar em prática, assim como os demais. Deus, nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus, que o nosso coração venha ser guardado aqui, porque nós aprendemos que há uma batalha na nossa mente e que o Senhor possa nos ajudar a gente não ser escravo do pecado, mas ser livre para te adorar em espírito e em verdade. E quem quer diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, ele tirará. Tem que ver aí, né, como é que vai ser, né, Lelê? Espera só um instantinho, que Deus com você aí, irmãos.